Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Hugo e hoje a gente vai dar início à nossa segunda semana de aulas na disciplina de Game e Áudio. O objetivo dessa semana é a gente falar sobre alguns conceitos que são bem importantes no que diz respeito à trilha sonora. Como são aulas sobre conceitos, obviamente são aulas mais pesadas, mais entruncadas assim de conteúdo. Então peço que vocês venham com a cabeça bem aberta, tentem comprar as ideias, pensar filosoficamente. Às vezes tem que até dar um pause no vídeo assim e sair e pensar um pouquinho nas perguntas que eu vou jogar aqui para vocês. Isso é muito importante para vocês criarem a concepção própria de vocês acerca de jogo e acerca de trilha sonora também como um todo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o conceito de jogo de uma maneira geral, mas é impossível falar sobre o conceito de jogo sem ser específico em alguns pontos. Então, ao todo, a gente vai falar sobre quatro conceitos. O primeiro deles é o conceito de jogo como um todo. Após isso, a gente vai ser um pouquinho mais específico e a gente vai falar sobre o conceito de jogo eletrônico. Após isso, a gente vai falar de interatividade, um conceito que sempre aparece ligado aos jogos. E por fim, a gente vai falar de uma característica intrínseca dos jogos, da diversão. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de jogo. Quando a gente abre um dicionário para tentar pegar aquela definição bacana de dicionário, né? Normalmente, jogo tem umas 2 páginas de conteúdo, porque a gente usa essa palavra para muita coisa, mas para muita coisa mesmo. Para descrever atividades que são totalmente distintas. Aqui no português ainda tem o lance de você jogar, é o mesmo que arremessar, né? Além do próprio sentido de jogo, de brincadeira, ainda tem essa especificidade aqui. A gente usa, por exemplo, para um jogo de olhares. Olha só como é uma coisa totalmente distinta, né? Diferente da ideia de jogo que a gente está propondo nessa aula. Então é bacana a gente refletir um pouquinho sobre como a gente usa esse termo de uma maneira muito indiscriminada. No dicionário, eu peguei aqui o Moderno Dicionário Brasileiro de 1980. Eu gosto muito de dicionários antigos porque eles são bem completos. E assim, tinha 2 páginas lá de definição, não tinha como eu colocar aqui, eu trouxe só alguns recortes para vocês. Então, como folguedo, diversão, exercício ou passatempo recreativo, conjunto de regras que você deve observar enquanto joga, disputa de prêmios, etc. Detalhe que não é uma definição que ajuda a gente do ponto de vista acadêmico. Um dos objetivos dessa semana de aulas em especial é conseguir fornecer para vocês alguns conceitos que sirvam de base para vocês fazerem um TCC, para vocês escreverem um artigo científico sobre o tema. E essa definição de dicionário não é o suficiente para isso, uma definição muito básica que claramente não vai dar conta nem do escopo geral que a gente precisa falar e nem de ser específico o suficiente para a gente trazer detalhes dos jogos eletrônicos. Então a gente precisa se aprofundar academicamente nesse tema. E tem uma observação aqui do David Parlett que é muito interessante. Eu vou pedir licença aqui para ler. Eu não gosto muito de ficar lendo, mas algumas citações não tem como escapar, tá, gente? Então eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Ele disse o seguinte: a palavra jogo é usada para tantas atividades diferentes que não vale a pena insistir em nenhuma definição proposta. Em suma, é um cliente lexicológico delicado, com muitos amigos e relações em uma ampla variedade de campos. Então ele levanta a bola aí e joga o desafio. Alguém quer cortar, né? Essa bola é complicado, tem muita definição e eu não acho que vale a pena investir em nenhuma definição proposta. E assim, surgem alguns problemas, tá, gente? A partir daí, a partir de outros pontos também. Então, quero colocar aqui alguns problemas que surgem para a gente propor essa definição de jogo especificamente. O primeiro problema, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês algumas definições ali do século XVIII, XIX mais especificamente. A primeira delas coloca o jogo como uma descarga de energia vital superabundante. A segunda, um instinto de imitação. Terceira definição aqui, um impulso inato para exercer certa faculdade. Então, por exemplo, se você tem um impulso inato para ser um atleta, você vai brincar
com coisas que estimulem, né, esse o seu atletismo. Não sei se é bem por aí, né? Uma preparação para as tarefas sérias da vida adulta, né? Essas tarefas sérias também a gente até teria que entrar no mérito aqui para aprofundar mais essa questão, né? Mas não é o caso. Quais são os problemas, tá, gente, com essas definições? Em primeiro lugar, elas são definições da fisiologia e da psicologia. E todas essas definições, se a gente parar para pensar, ela não está analisando o jogo em si. O Huizinga, ele foi muito eficiente em encontrar esses problemas com as definições biológicas e fisiológicas. Ele diz o seguinte, que todas essas definições partem do pressuposto que o jogo se acha ligado a alguma coisa que não seja o próprio jogo, que nele deve haver alguma espécie de finalidade biológica. É como se eles sempre estivessem tentando justificar o jogo, né? Então, por exemplo, a gente joga para se preparar para a vida adulta. É para isso. Eles querem entender o porquê do jogo, mas eles não estudam o jogo em si. Então, se a biologia e a fisiologia não dá conta de uma explicação que vale aqui para a gente precisa apelar a um contexto mais filosófico para tentar entender essa essência do jogo, se é que isso é possível. Esse é o primeiro problema, tá, gente? Essas definições biológicas e fisiológicas não servem aqui para o nosso propósito. O segundo problema, ele é linguístico. Aqui eu trouxe algumas palavras que podem significar jogo, mas olha só, jogo e jeu ali do francês, né, as duas primeiras aqui, até elas são bem semelhantes nos seus significados. Agora o termo play, se a gente for observar, a gente já consegue traduzir de outras formas. Play pode ser atuar, pode ser tocar um instrumento, pode ser brincar. Então a gente percebe que tem um esvaziamento do significado na tradução para o português. Para o alemão também tem significados específicos, para o chinês talvez a definição que mais englobe várias atividades seja a definição do latim de ludus, que realmente ela envolve uma série de atividades que podem ser chamadas de jogos em diversas línguas distintas. Mas enfim, o problema, gente, é que a categoria geral de jogo não foi distinguida com idêntico rigor por todas as línguas, nem sempre sintetizada em uma única palavra. Então, quando a gente vai estudar sobre o assunto, é bacana a gente ter essa consciência de que as definições foram propostas nesse universo super amplo que pode abranger desde uma peça de teatro até um jogo de tabuleiro, porque o termo é extremamente amplo. Então esse é o segundo problema, né? Como a gente consegue uma definição que dê conta de todas essas atividades completamente distintas? Beleza, bacana uma aula que apresenta problema, né, gente? E o terceiro dos problemas? Bom, acho que boa parte de vocês já deve ter tido contato com algum animal doméstico. E vocês devem ter observado que as brincadeiras, e aqui a gente já estende, né, o sentido de jogo especificamente para brincadeira também, não é uma coisa humana unicamente. Os animais, especialmente os mamíferos, também brincam. E isso traz uma implicação interessante. A gente percebe, né, claramente quando um gato, um cachorro, ele tá brincando, às vezes ele tá mordendo ali de brincadeira e quando ele tá mordendo de verdade. E aí o seguinte, como a realidade do jogo ultrapassa a esfera da vida humana, é impossível que ele tenha o seu fundamento em qualquer elemento racional, pois nesse caso limitar-se-ia à humanidade. Então é bacana essa afirmação do Huizinga porque ele está afirmando indiretamente o seguinte: o jogo é irracional. O jogo ele se situa numa camada acima da lógica. Então, não tem como a gente trazer uma definição desse termo em palavras lógicas, né? Definir o jogo em termos lógicos acaba sendo uma questão impossível que traz um esvaziamento de significado muito grande. E a solução metodológica que o Huizinga foi o primeiro a propor e depois vários outros autores pegaram essa mesma solução e desenvolveram foi o seguinte: ao invés de propor uma definição que se propõe a
a cobrir todas as atividades dos jogos, ele só pontua algumas características que podem ser encontradas nesses jogos. Dá para a gente trocar um pouquinho essa metodologia por uma pergunta. A palavra jogo ela pode ser utilizada para se referir a um jogo de tabuleiro, como Banco Imobiliário, a esse brinquedo que, se eu não me engano, o nome é Bilboquet, a um jogo de cartas, a um jogo de bola de criança, um jogo de futebol, um jogo de vôlei, ou a um jogo eletrônico. Então, a gente pode se perguntar o que torna essas atividades jogos, o que elas têm em comum que permitem com que a gente coloque todas elas numa mesma caixinha. Então, esse é o pontapé de partida para a gente começar a nossa revisão bibliográfica. E não tem como começar com outra pessoa que não o próprio Johan Huizinga. Esse autor holandês que foi reitor de universidade, até sempre gostou de fazer palestras sobre jogos, então foi um tema que sempre permeou ali a vida dele. Ele escreveu e formalizou esse pensamento em 1938 com o livro Homo Ludens. Gente, ele é o grande pioneiro assim do estudo dos jogos. É muito difícil a gente encontrar um trabalho acadêmico que não cite, mesmo que brevemente, o trabalho de Huizinga. E, curiosamente, é o primeiro capítulo apenas que o pessoal cita mais. Depois ele fala muito sobre a relação de jogo e cultura, que nesse momento acaba fugindo um pouquinho aqui do tema da nossa aula. Então a gente vai focar nessa definição de jogo que ele propôs, né, baseado nessa metodologia de pontuar algumas características presentes nos jogos. A primeira característica que ele pontuou é a seguinte: a essência do jogo é a diversão. E a diversão para ele também é impassível de termos lógicos, então a gente não consegue definir, a gente só sabe que jogo e diversão estão atrelados. Mas assim, ele não foge da raia para levantar discussões, né? Eu até recomendo que vocês leiam esse livro na íntegra, porque é um livro muito bacana. Segunda característica, que essa daqui permanece quase intocável até hoje academicamente: o jogo é uma atividade voluntária. Se você obriga uma pessoa a jogar, automaticamente deixa de ser jogo, porque perde a sua característica intrínseca, que é a diversão. Outra característica, o jogo é diferente da vida, entre aspas, real. Esse conceito de realidade hoje é bem complicado, né, da gente lidar. Mas assim, claramente o jogo está numa camada diferente da nossa vida cotidiana. A gente sabe quando a gente está fazendo de conta, entre aspas, e quando a gente está vivendo a nossa vida corrente. E uma coisa que possibilita essa separação do jogo da vida cotidiana é que o jogo possui seus próprios limites espaciais e temporais. E é muito curioso, porque quando eu estava lendo, a gente acaba lembrando, né, especialmente nesse contexto de brincadeira. Quando eu ia brincar de esconde-esconde com os amigos na infância, né, a primeira coisa que a gente fazia era delimitar os limites espaciais, né? Então, ó, só pode ir até lá. Então, é uma coisa muito importante para a existência do jogo. E no caso do limite temporal, é o caso de que o jogo possui um início, meio e fim determinados. No jogo existem ordem e regras. Esse é um tema até que ele não se aprofunda tanto, mas é até bacana. A pesquisa de Huizinga é tão pioneira, não pelas respostas que ele propõe, mas muito mais pelas perguntas que ele levanta, né, que geram muitas possíveis respostas interessantes. E esse próximo item aqui, até hoje, se a gente for parar para pensar, pode ser um pouquinho polêmico. Mas para ele o jogo é desprovido de interesses materiais. O jogo não produz bens, não produz dinheiro, né? De certo modo, a gente pode até colocar como uma crítica ao capitalismo aqui. Mas aí teria que fazer uma contextualização um pouquinho melhor, assim, para a gente situar essa crítica, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. De novo, foge um pouquinho, né, do escopo aqui dessa aula. E muito bem, a última característica colocada por ele é que é uma luta por alguma coisa ou a representação de alguma coisa. Ele não vai muito a fundo nessa ideia de luta, especificamente. Ele deixa essa bola aí para os pesquisadores futuros, mas é interessante a gente pensar, né, que uma luta tem
é uma espécie de resistência para você alcançar um objetivo. Ele não fala especificamente sobre isso, mas essa é uma bola que ele levantou aí que os pesquisadores futuros acabaram pegando a deixa. Um deles, o francês Roger Caillois, acho que Caillois, né, se a gente for pronunciar aqui certinho, foi um autor notável, assim, ocupou até cadeira da Academia Francesa, então é um cara que tem uma obra bem interessante e dedicou parte dessa obra ao estudo dos jogos. Em 1958, ele publicou o livro Os Jogos e os Homens, Les Jeux et les Hommes. E assim, ele pontuou, ele pegou muito a bola do Huizinga, é muito baseado na pesquisa de Huizinga. Muitos autores consideram essa pesquisa como uma expansão do trabalho do Huizinga. Então vocês vão ver que algumas características aqui são repetidas das características do autor anterior, do Huizinga. Primeira delas, o jogo é livre, ou seja, novamente o jogo é uma atividade voluntária. Segunda característica, jogo separado da vida corrente por limites temporais e espaciais pré-determinados. Novamente, já apareceu nessa característica. Agora a terceira novidade, o jogo é incerto. Ou seja, existe uma certa margem para inovações decorrentes da ação do jogador. Isso é um ponto bem importante, especialmente para quando a gente chegar nos jogos eletrônicos. A quarta característica, o jogo é improdutivo. No livro do Caillois tem uma crítica muito legal, muito interessante sobre os jogos de azar na sociedade. Então é bem bacana, se vocês se interessam por esse tema, eu recomendo a leitura desse livro, embora seja uma leitura bem densa e até onde eu sei ele não existe em português, então vocês vão ter que ler em inglês ou em francês. Muito bem, quinta característica, novamente, né, já havia aparecido, o jogo é governado por regras. E a sexta característica é nova também, o jogo é faz de conta. Então, é esse senso de que existe uma segunda realidade, de certo modo, um fator interpretativo, até se assemelha um pouquinho à atuação, se a gente for ler mais a fundo essa bibliografia, né? Um senso de ficção. Mas é muito interessante porque pro Caillois, regras e faz de conta, elas são dois polos como se fosse de um mesmo fader. Vamos pensar dois lados de uma mesma moeda. Por quê? A gente pode ter jogos que são baseados em um senso mais de improvisação livre. E isso conflita com regras, não cabe regras nesse tipo de jogo. Por exemplo, brincadeiras infantis, de você fingir que é um soldado, fingir que é um determinado personagem. Muitas vezes, na infância especialmente, a gente percebe que tem um senso de liberdade muito grande nas brincadeiras. E, em contrapartida, outros jogos, eles não permitem essa liberdade, esse senso de improvisação, mas ele tem regras claramente estruturadas. Por exemplo, um jogo de tiro, né, que permitem você criar um senso de ficção, que é bem interessante também. Então, para ele, dá para a gente classificar os jogos dessas duas formas. Paidia é o nome que ele usa para Paidia, eu não sei como pronuncia, é do latim essas palavras, provavelmente é Paidia aqui, né? Esses jogos com mais liberdade, que permite, né, esse senso de uma irrealidade livre. Acho que esse é um termo bem interessante. E ludos, para esses jogos que propõem como se fosse uma segunda realidade regulada. Até isso é uma forma bacana de pensar, né? Que o primeiro é meio surreal, irreal, assim, né? Esse senso de improvisação. Enquanto o segundo, Ludos, de certa forma, ele tenta recriar uma segunda realidade que se assemelha ao nosso mundo real, entre aspas, né? E o autor vai além e propõe ainda uma outra forma de classificar os jogos. Para ele, todos os jogos a gente pode colocar numa escala de Ludus ou Paidia, mas além disso, a gente pode colocar eles em 4 categorias. A primeira categoria, tudo termo do latim, se eu não me engano. O mimicry ali é em inglês, né? Acredito que tem algum termo grego aqui também. Ele explica tudo certinho ali a etimologia das palavras que ele utiliza, mas eu não lembro de todas agora. Vamos começar pela primeira categoria ali, Agon. Então, Agon são os jogos baseados na competitividade.
Nesses jogos tem uma igualdade de chances que é criada artificialmente para que os adversários possam se confrontar em condições ideais. Por exemplo, xadrez, por exemplo, jogos de tiro. Eu sempre tentei trazer um exemplo de algum joguinho de computador aqui. No caso, Counter-Strike, é um jogo muito competitivo, né? Baseado na competitividade. Esse é o elemento que se sobressai, né, desse jogo. Alea, os jogos baseados em sorte. Então, esses jogos são jogos cujos eventos e resultados dependem exclusivamente da sorte. O jogador não pode fazer nada para alterar o desfecho dos eventos. Então, essa é uma questão importante. Eu não consegui pensar em algum exemplo muito bom de jogo eletrônico para trazer aqui. Eu trouxe esse caça-níquel aqui. Mas, por exemplo, o bingo é um exemplo muito claro desse tipo de jogo. Ele não depende da habilidade do jogador, né? Claro que, assim, você tem que ficar atento, né, aos números que está sorteando. Mas se a gente comparar com o xadrez, a gente percebe que não é esse o elemento que se sobressai desse jogo. Mimicry são os jogos que incorporam de alguma forma alguma representação ou simulação. Por exemplo, você incorpora um determinado personagem dentro de um universo imaginário, esquecendo assim a sua personalidade. Você acaba fingindo ser outra pessoa. Tem muito a ver com a atuação. Por exemplo, um jogo de Dungeons Dragons, um RPG de mesa, se encaixaria aqui nessa categoria. Ou, por exemplo, o jogo The Legend of Zelda. Obviamente que aqui vocês já devem ter percebido que os jogos não, eles podem ser situados em mais de uma categoria, mas normalmente eles têm um elemento que se sobressai nessa classificação. Então, por exemplo, o jogo Zelda, em alguns momentos, ele tem a ver com sorte. A gente precisa de sorte para encontrar determinados itens, mas não é o elemento principal do jogo, né? Especialmente a gente incorpora esse personagem e parte para a exploração daquele mundo. A gente começa a viver, entre aspas, naquele universo fictício. E o último jogo, esse é um pouquinho mais complicado de entender, a última categoria, intitulada E-Links. Ele inclui os jogos que provocam uma instabilidade fisiológica ou emocional no jogador. Por exemplo, crianças rodando para ficar tonta. Eu sei que vocês já fizeram isso quando era criança. Ou, por exemplo, uma montanha russa, né? É um tipo de jogo que tem como objetivo provocar uma sensação de adrenalina. Ele te desestabiliza fisiologicamente. Ou, por exemplo, jogos de terror, como Five Nights at Freddy's. Acho que é esse o nome desse jogo que eu coloquei aqui. Eu nunca joguei, mas sei que é um jogo bem famoso. Que é um jogo de terror, né? Você se submete à sensação de medo. Em alguns jogos você se submete à sensação de náuseas, de desequilíbrio. Então, acho que desestabilidade é a palavra-chave para essa categoria, né? Ele te desestabiliza de alguma forma. Um outro termo eu anotei aqui até para não esquecer, a sensação de vertigem, né? Esse é curioso, essa palavra, assim, que tem muito a ver com essa ideia de rodopiar, né? De você provocar um espasmo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Então fechamos aqui Kailós. Agora a gente vai dar um salto no tempo. A gente vai falar do Chris Crawford. Não tem como falar de uma definição de jogos sem falar desse cara. Ele nasceu em 1976, ainda está vivo. E olha só, em 84 ele escreveu um livro chamado The Art of Computer Game Design. Veja, em 84 isso é bem pioneiro. Então as teorias dele são muito utilizadas, muito reaproveitadas hoje em dia. Então vamos lá. Quais são os pontos que ele coloca? As características. A primeira delas, né, que existem nos jogos é a representação. O jogo é um sistema. Essa é a primeira vez que aparece essa palavra, que é uma palavra muito significativa no âmbito dos jogos eletrônicos, né? Então, o jogo é um sistema fechado formal que representa subjetivamente um subconjunto da realidade. Então, vai muito ao encontro da ideia de representação, que vem especificamente ali com o Kyle Lois, né? Ele foi um dos primeiros a desenvolver bem esse pensamento. Segundo ponto ali, interação lúdica. Essa palavra aparece o tempo inteiro quando a gente está falando de jogos eletrônicos. É uma característica intrínseca dos jogos, não tem como a gente não falar dela, por isso que eu separei um tópico especial para a gente falar sobre isso posteriormente. Aqui no caso do Chris,
do Chris, ele delimita a interação como a intrincada teia de causa e efeitos. Especificamente é o modo como os eventos são intercalados, como se dá o desenvolvimento do jogo. Terceiro ponto, conflito. Apareceu novamente, né? A busca por um determinado objetivo e a resistência que o jogo oferece que te impede de alcançar esse objetivo facilmente. Então é muito comum nos jogos a gente ter um determinado objetivo e ter algo que propõe resistência, que faz ficar difícil, né? Que a gente tenha que lutar, batalhar contra para conseguir alcançar aquele objetivo. E esse quarto ponto é um ponto até interessante que vale a pena a gente refletir, de que o jogo é uma maneira segura da gente experimentar a realidade, porque ele está situado fora da vida cotidiana, ele tem seus próprios limites de tempo e espaço. Então ali a gente pode experimentar coisas que a gente não poderia na vida real. Esse pensamento falta um pouquinho, na minha opinião, faltou um pouquinho ele aprofundar, mas de qualquer forma é um pensamento bem interessante. Muito bem, eu trouxe só mais uma definição, embora eu deixei aqui uma bibliografia obrigatória para vocês lerem, tá? Tá aqui embaixo no Moodle. Então abram, leiam com calma. Se é obrigatório é porque, obviamente, eu vou pedir na prova, tá, gente? Muito bem. Agora, se vocês vão fazer um TCC sobre jogos, vão escrever uma pesquisa, um projeto para mestrado, esses são os autores que eu recomendo especificamente. O primeiro livro para vocês comprarem, o livro Regras do Jogo, tem em português, é uma edição de 2012 da editora Blusher, vocês podem entrar direto no site, é um livro muito bom e tem muitos conceitos interessantes. Olha só a definição de jogos desses dois autores. Um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial, definido por regras que implicam um resultado quantificável. Então, primeira coisa, o jogo é um sistema. A gente precisa falar sobre o que é um sistema. Mas vamos seguir. No qual jogadores, então precisa da existência de jogadores, se envolvem em um conflito, trazendo toda aquela carga da definição do Chris Crawford, né? Então a gente tem objetivo e tem resistência. Ele possui regras, olha a herança lá do Huizinga, né? E implica em um resultado quantificável. Aqui a gente está falando especificamente de jogos de computador, né? Porque para a gente ter quantificação, a gente está falando especificamente de código, de algoritmo, de 0 e 1, que se a gente for minimalista é o que o computador consegue entender. Se a gente for trazer isso para uma brincadeira de criança e a gente falar que o resultado é quantificável, olha, a gente precisa provar essa tese. Não é uma coisa que dá para a gente sair afirmando. Aliás, a ideia dessa aula, né, é mostrar para vocês que não dá para a gente falar, olha, o jogo é isso, fim de papo. O jogo é muito complexo. É uma coisa que existe num nível animal até. Então a gente não pode nem justificar, é um instinto, porque aparentemente vai além disso. Então a gente precisa se aprofundar nesse tema, não tem o que fazer, né? E vamos lá, vamos seguir. O que é um sistema, então? Sistema é uma palavra também muito complicada de definir. Mas a definição proposta pelos próprios autores é que é o seguinte: o sistema é um grupo de elementos que interagem, interligados, interdependentes, que formam um todo complexo. Pode ser muita coisa, né? Pode ser um sistema. Mas é uma definição que dá conta do escopo que o trabalho se propõe. Muito bem, gente. Então, assim, do ponto de vista acadêmico, eu acho que isso aqui auxilia bastante vocês. Novamente, se vocês vão escrever um artigo, até mesmo para refletir quando vocês forem criar um jogo, criar uma trilha sonora, é bacana a gente pensar nesse tipo de coisa. Mas eu bolei aqui uma possível versão simplificada, para a gente pensar de maneira mais direta quando a gente estiver criando um jogo, desenvolvendo um áudio que a gente quer que interaja de uma forma X. Então vamos lá para essa versão simplificada. Quais são as características essenciais ali, não as únicas, obviamente, nenhum autor que eu citei aqui, ele tenta ser absolutista, assim, ó, o jogo é isso aqui, e se não caber aqui não é jogo. Normalmente, do ponto de vista acadêmico, essas generalizações tendem a ser burras. A gente não recomenda que vocês façam isso. Todos eles são muito conscientes. Falam, ó, gente, tem exceções, algumas exceções. Eu vou tentar ser abrangente.
mas eu vou pontuar algumas características, né? Então vamos lá. Na nossa versão simplificada, obviamente, a gente vai pontuar algumas que a gente até pode colocar aqui talvez como as principais. Primeira coisa, os jogos têm um objetivo. Por exemplo, no futebol tinha que colocar esse GIF, professor, não podia ser outro gol, né? O 7-1 da Alemanha. Mas no futebol o objetivo é mandar a bola pro gol. No jogo The Legend of Zelda é você salvar a princesa, derrotar o Ganon, explorar o mundo, a gente pode colocar também que é um dos objetivos do jogo. E às vezes esse objetivo pode parecer que não tá tão claro pra gente, né? Eu sempre tive dificuldade de entender o objetivo de Minecraft, mas vendo um pouquinho meu irmão jogar, assim, eu percebi que o primeiro objetivo era sobreviver, pelo menos no modo que ele estava jogando lá. E você tem a liberdade de se propor objetivos, né? Vou fazer uma casa, vou encontrar diamante. Então sempre, de certo modo, tem um objetivo, às vezes que está um pouquinho implícito, mas ele existe para que haja o jogo. Às vezes o objetivo pode ser a interação social num jogo online, mas o objetivo sempre está ali de alguma forma. Então, nossa primeira característica. Segunda característica, resistência. Alguma coisa que tenta impedir a gente de alcançar esse objetivo. Por exemplo, no jogo Shadow of the Colossus, são os colossos, que são controlados por uma inteligência artificial. Então, o próprio algoritmo do jogo propõe resistência para você. Ele controla essa inteligência e tenta te impedir de alcançar aquele determinado objetivo. Numa partida de tênis ou num jogo multiplayer, pode ser que um outro jogador tenha essa função de propor resistência para você. Né? Então, por exemplo, na partida de tênis a gente tem uma outra jogadora que manda a bola de volta, e essa é a resistência. Em alguns jogos pode ser mais difícil de observar, por exemplo, o Tetris. Qual que é a resistência do Tetris? Em primeiro lugar, o tempo. Depois, muitos dos jogos do Tetris vão ficando mais rápidos, né? Especialmente os novos, agora o Tetris 99. Então isso é uma resistência que o jogo vai pondo que vai deixando mais difícil você atingir o objetivo. E obviamente existe uma resistência master ali no Tetris, que é o tempo. Quanto tempo você consegue ficar, né? Muito bem, nossa segunda característica então, resistência. Terceira característica, decisões. São diferentes maneiras que a gente tem de contornar a resistência para alcançar o objetivo. Muitas maneiras certas, às vezes uma única certa, mas tem que ter maneiras erradas, tem que ter mais de uma. Não pode ter um único jeito de fazer a coisa, senão acaba não sendo um jogo. Então, esse é um ponto muito importante. Precisa envolver decisões. E tudo isso que eu falei para vocês, tanto o objetivo, quanto as possibilidades, quanto a resistência, eles são submetidos a regras. As regras são o escopo geral que delimitam o jogo. Então, se a gente analisar aqui, por exemplo, uma partida de tênis, né, a gente tem decisões, você pode mandar a bola para onde você quiser, você tem regras, você tem que bater na bola com a raquete, a bola tem que estar dentro do campo para valer ponto, tem as linhas, né, tem toda uma regra específica no caso do tênis. O objetivo é fazer o ponto, é mandar a bola para o lado de lá e que ela não volte, e a resistência é o jogador que está do outro lado. Então se encaixa na definição de jogo. Essa é uma forma interessante de pensar. Como eu falei, obviamente existem jogos que podem se colocar como uma exceção a esses pontos que eu coloquei. Sempre existem exceções, tá, gente? Mas essas são considerações que a gente observa com muita frequência. E por isso a gente vê elas sistematizadas nas bibliografias específicas. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho do jogo eletrônico. Eu não vou me aprofundar muito nessa discussão, e eu vou direto ao ponto, vou escolher uma bibliografia aqui, vou só apresentar para vocês, porque senão a aula fica muito comprida, tá, gente? Mas enfim, jogos eletrônicos para muitos autores são jogos. E o eletrônico diz respeito especificamente à mídia que esse jogo é apresentado. Então, por exemplo, aqui Freitas coloca o seguinte, que são jogos, são games, então vale a definição anterior que a gente acabou de ver, que só podem ser jogados graças a operações algorítmicas que só um computador é capaz de realizar. Aí você pode falar, professor, mas um videogame também pode, mas um videogame também é um computador se a gente for analisar a definição de computador. Né? Então, importante. Operações algorítmicas, essa é uma palavra-chave para a gente compreender.
Mas assim, para não ser tão simplista, é importante que vocês tenham consciência de uma coisa. Quando a gente fala videogame, game, jogos eletrônicos e jogos digitais, a gente pode não estar falando da mesma coisa. Isso ainda não foi padronizado na academia. Tem muita gente que usa jogos digitais, que usa jogos eletrônicos. Tem pesquisas que falam o seguinte: videogame pode se referir ao console, né? Pode não se referir ao jogo especificamente, à mídia do jogo. Então, talvez se vocês forem escrever um TCC, a primeira coisa que vocês tenham que fazer é colocar esse aviso para o leitor e buscar uma bibliografia para vocês se embasarem. Esses termos podem ser diferentes, mas isso ainda não está padronizado academicamente. Olha só como é confuso, né? Porque, gente, jogos eletrônicos é uma área que está engatinhando academicamente. Precisa de muito estudo ainda para a gente alcançar as práticas que estão ocorrendo hoje em dia. Muito bem, agora vamos falar do próximo conceito, interatividade ou interação. Dá pra gente propor até uma diferença entre interação e interatividade, mas assim, seria uma coisa mais para nível de doutorado, não cabe a gente falar aqui nessa aula. Então a gente vai tomar as duas como sinônimos nesse primeiro momento. E assim, gente, interação é um conceito que pode ser ao mesmo tempo tudo e nada, porque tudo tem interação, tudo tem dois agentes se comunicando ali, por exemplo. Mas eu ouvi uma frase uma vez, vou dar uma filosofada aqui agora, hein? Que eu achei bem interessante, não lembro da onde, não lembro quem falou. Se alguém souber aí, me avisa depois. Que é o seguinte: se tudo fosse verde, a palavra verde não precisava existir. Eu acho que é bem nesse caminho aqui o conceito de interação. Se tudo fosse interação, cara, esse não seria um tema tão estudado, tão abordado academicamente. Em cada área que a gente pega a palavra interação, ela tem desdobramentos específicos, né? Então é importante a gente tirar esse pensamento mais generalista, assim, como eu já falei, né? Academicamente, eu nunca recomendo que vocês escrevam um trabalho propondo coisas muito generalizantes, assim, é bacana a gente ter esse cuidado. Então, gente, eu trouxe várias definições aqui de interatividade para vocês conhecerem. A primeira, do Stephen W. Littlejohn, Pequeno John, que ele diz o seguinte: eu vou ler, tá? Pedir licença aqui para ler. Então, interatividade parte integrante de um sistema, é a noção de relacionamento. Então, os sistemas de interação serão dois ou mais comunicantes no processo de ou no nível de definir a natureza de seu relacionamento. Então, essa palavra relacionamento é bem comum. Uma das analogias mais comuns que a gente vê para interação é a conversa, né, que acontece. Então, uma conversa é uma interação. Então, ali tem que ter dois ou mais comunicantes. Ele coloca especificamente essa condição, né, para que haja ali uma interação. Não sei se essa definição dá conta especificamente dos jogos eletrônicos, né, gente? Eu acho que ela talvez seja um pouquinho ampla demais. Muito bem, seguindo aqui então. Agora a definição de Brenda Laurel. Uma coisa é interativa quando as pessoas, ponto importante aqui, hein, podem participar como agentes em um contexto representacional. Um agente é aquele que inicia ações. Então, olha só, primeira coisa, tem que ter pessoas. Então, ela coloca especificamente esse pré-requisito, né, para uma coisa ser interativa. E a pessoa tem que iniciar ações. E esse contexto representacional, ele enfatiza um componente interpretativo, né, dos seres humanos. Então, é interessante essa definição também para a gente refletir, mas não sei se é o suficiente para a gente chegar nos jogos eletrônicos. Ainda me parece um pouco ampla demais. Uma outra definição aqui. Então, de Andy Cameron. Interatividade significa a capacidade de intervir de forma significativa na representação em si. Esse intervir de forma significativa, ele enfatiza uma ação explícita, né? Isso eu acho interessante. Não ler de forma diferente. E aí esse final, para mim, ela acabou com a definição dela. Ela falou o seguinte: assim, a interatividade na música significaria a capacidade de mudar o som. A interatividade na pintura de alterar as cores ou fazer marcas. Isso é um pouco difícil da gente afirmar.
Então, quando a pessoa não entende muito da área ali, por exemplo, de música, é perigoso você jogar uma afirmação largada dessa. Por exemplo, o público não interage com a música, o público não necessariamente ele muda o som, né? Por exemplo, se o público tá com uma cara de bunda assistindo um concerto de violão, com certeza isso afeta o som. Mas se uma pessoa daquele público ali que não tá dentro do campo de visão do intérprete, né? Ele tá ali assistindo, ele não tá interagindo, complicada essa afirmação, né? Então veja que dá um pouquinho de pano para manga ali para discussão. Vamos seguir aqui. Chris Crawford apareceu novamente. Então, interatividade, um processo cíclico no qual dois autores alternadamente, essa palavra é muito importante, ouvem, pensam e falam. Porque é um consenso que a interação tem que ter dois agentes, né? Pode ser, para alguns tem que ser dois humanos, para alguns tem que ter um humano pelo menos, para outros tem que ter duas máquinas, pode ser duas máquinas, mas tem que ter dois. A ideia do alternadamente significa que é o seguinte: um vai falar, você vai ouvir, e a partir do momento que você ouve, vai ser um processo só seu, um processo iterativo, não interativo, porque é só com você. Você vai pensar e aí você vai falar. E aí o mesmo vai acontecer com o outro. Então, ele ressalta uma qualidade iterativa da interação. Iterativa a gente pode entender aqui como o oposto de interação que só ocorre com um agente, né? E aí a qualidade da interação depende da qualidade de cada uma das subtarefas, ouvir, pensar e falar. Novamente, né, aquele paralelo com a conversa. Mas, gente, esses modelos eles tendem a ser muito gerais, assim, e às vezes até muito específicos, alguns deles para determinadas áreas. Então, existe um modelo bem bacana do Salem Zimmerman, novamente, o livro que eu recomendei para vocês, que é um modelo de interatividade voltado especificamente para os jogos eletrônicos. Até para alguns outros jogos de tabuleiro também, a gente pode até expandir um pouquinho o pensamento. Mas essa é uma definição bem bacana e que, pela especificidade, ajuda bastante no contexto acadêmico, quando a gente vai escrever um artigo, escrever um TCC, por exemplo. Então vamos lá, ele divide a interatividade em 4 modelos, que são ali adequados, né, para serem específicos aos jogos eletrônicos. Então vamos lá, primeiro modelo ele chama de interatividade cognitiva, que diz respeito à participação psicológica, emocional e intelectual entre uma pessoa e um sistema. A gente já viu lá a definição de sistema, né? Então é a complexa relação ali psicológica, né, que o jogador tem com o jogo. Então isso seria interatividade cognitiva. A interatividade funcional, ela se refere a aspectos técnicos do equipamento. Por exemplo, a resolução da tela que você está jogando, a distância entre os botões. Então isso tudo diz respeito à interatividade funcional. Aí o seguinte, vamos pensar agora. A gente tem a cabeça da gente funcionando e tendo essa complexa relação psicológica com o jogo, a gente tem as interfaces e precisa de alguma coisa para que haja o movimento, né, no jogo, para que haja o desenvolvimento ali dos eventos. E isso normalmente é um gesto. Então você precisa se mover corporalmente para tomar uma ação, seja apertando um botão, seja dançando no Just Dance, seja tocando a guitarra do Guitar Hero. Existem muitas formas, né, da gente ter essa interatividade explícita. Então, se refere aos gestos e às escolhas dos jogadores que vêm em decorrência desses gestos. E o último modo é meio que um extra, assim, mas ele vai para além do jogo. É quando o jogo se torna algo mais do que o próprio jogo em si. Por exemplo, jogos muito famosos tendem a criar comunidades e as pessoas se encontram fora, sem estarem jogando o jogo, se fantasiam daquele personagem, por exemplo. E isso é o que ele chama de interatividade além do objeto. Ele é mais voltado para uma ideia social, né, uma ideia de relacionamento também, que é proveniente dos jogos. E hoje em dia a gente conhece o poder, né, específico que os jogos têm para criar comunidades. Então, muito bem, gente. Fechamos aqui o conceito de interação. A gente tem esses 4 modelos aí de interação que são bacanas para a gente entender como ocorre de fato nessa interação nos jogos eletrônicos. E agora a gente vai para o conceito que, na minha opinião, é o mais difícil de comentar, que é o conceito de diversão.
Detalhe que eu fui até para psicologia e não achei definições que assim me agradassem. Novamente foi para a mesma ideia de querer justificar a diversão em uma outra área. A gente precisa se divertir para manter o foco nas atividades sérias. Não acho que é por aí, embora eu entenda o papel, né, das análises psicológicas, mas acredito que não vai valer muito aqui pra gente esse tipo de definição. O Huizinga, ele afirma a mesma coisa que do jogo. Olha, o divertimento, cara, é uma coisa do ser humano, intrínseca ao ser humano, e ele tá além da lógica. Ele resiste a qualquer análise e interpretação lógica. Mas existem outros autores que buscam fazer essa análise mais aprofundada. Por exemplo, o Ralph Koster. Esse livro é muito divertido de ler, muito bacana mesmo, recomendo fortemente para vocês. Que ele associa a diversão com o aprendizado. E faz bastante sentido a teoria dele. Ele coloca a ideia do jogo da velha. Por que é divertido quando a gente começa, né? Então a gente começa, a gente está aprendendo como ele funciona, mas depois de um certo tempo que você compreende todos os padrões possíveis, que não existe mais nada para você aprender ali, que você sabe que o resultado vai ser empate se você jogar com uma pessoa que também compreenda as regras, ele acaba perdendo a graça ali entre aspas. E isso é bem interessante, isso de fato acontece com muitos jogos, né? Quando a gente domina ele 100%, a gente acaba enjoando um pouco ali daquele jogo. Então, para mim, essa teoria dele faz bastante sentido, ele se aprofunda mais ainda em algumas outras questões, mas ao mesmo tempo, sempre que eu leio, eu fico refletindo sobre isso, tá, gente? Recomendo que, assim, vocês não peguem essas coisas e, é isso e fim de papo, né? Claro que numa prova a gente precisa se ater ao conteúdo acadêmico, mas para vocês, é bacana vocês lerem e pensarem na experiência de vocês, na vivência de vocês. E quando eu li, eu fiquei com uma puta vontade de jogar jogo da velha com meu irmão mais novo, pra ver ali como, né, que ele ia se comportar e tal, até mesmo com meu irmão mais velho que já sabe jogar. E assim, eu já sabia jogar jogo da velha, eu sabia quem ia empatar, mas me deu vontade mesmo assim, né? E foi divertido, eu fui jogar com ele e me diverti. Então, de certo modo, essa teoria do Ralph Koster, embora seja muito legal, muito interessante, eu acredito que ela ainda não dá conta de compreender a diversão em todo o seu escopo, né? Mais especificamente nos jogos, acho que a gente consegue tirar diversão de outros fatores. E aí eu pesquisei um pouquinho mais a fundo e o LeBlanc, ele criou uma taxonomia da diversão. Ou seja, a gente consegue pensar diferentes formas de diversão. A diversão pode vir decorrente, por exemplo, aqui dessas 8 categorias, acredito até que a gente possa propor mais algumas. A primeira categoria é a diversão proveniente da sensação. Então é da qualidade do conteúdo visual, da qualidade do conteúdo sonoro. Ele não fala de som, mas como ele falou de sensação, a gente permite que a gente faça esse paralelo. Ou até mesmo do conteúdo tátil, né? Muito jogo ali, você tem um dispositivo, uma interface muito interessante de você interagir, por exemplo, os fliperamas, né? Então seria a diversão proveniente disso, de sensação. Bem especificamente nos jogos, a gente pode falar de visão, audição e tato. O segundo ali, a ideia de a diversão proveniente da fantasia, o make believe, você incorporar um determinado personagem, né, e viver ali naquela narrativa, você entrar dentro daquela ficção especificamente. Então a diversão pode ser proveniente desse aspecto também. Veja que ele é bem específico, é bem interessante aqui essa pesquisa dele, embora seja pouquíssimas páginas assim. Eu acho que dá pano para manga para a gente refletir, especialmente para a gente chegar na prática, né, e pensar, olha, no meu jogo eu quero que a diversão seja proveniente da sensação, por exemplo, né, da experiência sonora, no nosso caso aqui. Então é bem interessante essa pesquisa dele. Ou a diversão proveniente da narrativa. E aqui ele coloca o jogo como drama. Então a gente até pode colocar com a ideia de tensão e resolução, né? Até trazendo mais para o conflito ali que já foi falado na definição de jogo. Ou o game, ali a diversão proveniente do desafio. Então da gente superar esse desafio
da gente aprender as possibilidades do jogo e tentar novamente. Isso é bem comum, né? Acredito que eu, particularmente, sempre jogo pensando muito nisso. Ou a diversão proveniente da amizade, em jogos online, né? A gente ter esse aspecto social de conversar com as pessoas, de fazer novos amigos. Então, uma possibilidade aí também da gente pensar a diversão baseado nisso. A diversão baseada na descoberta. Jogos como Zelda, assim, acredito que eles pensaram muito nisso, porque a ideia é a gente explorar aquele universo desconhecido. Para mim, a palavra-chave para definir o jogo Zelda é exploração. Né? Embora a narrativa tenha um papel muito importante, a fantasia tenha um papel muito importante, para mim o elemento que se sobressai é a exploração. Ou o game como expressão. Aqui a gente entende bem, né? Por a gente ser artista. Você se descobrir, você conseguir propor determinadas ideias ali no jogo. Jogos como Minecraft, por exemplo, ou The Sims permitem muito, né? A gente criar dentro do jogo. Isso eu acho bem interessante também. Agora, essa última categoria, a primeira vez que eu li, eu dei risada. Assim, masoquismo. Mas fez muito sentido como eu li. De certo modo, a gente gosta de se submeter a um sistema que a gente vai, entre aspas, sofrer. A gente vai morrer, a gente vai passar raiva. Às vezes, num jogo de terror, a gente vai ficar com medo. Então, existe sim a diversão proveniente disso, né? Da gente se submeter a essas situações específicas. Detalhe, gente, tentem pensar nos jogos que vocês gostam. Agora eu vou propor esse desafio para vocês. E pensem qual será que é o elemento ou quais os elementos que são provenientes ali, que geram a diversão em você, especificamente, né? Você se diverte especificamente com qual elemento naquele jogo que você tanto gosta de jogar. Gente, é bacana falar isso, porque agora eu vou finalizar com as minhas desorientações finais. O livro de Huizinga que eu falei para vocês, eu particularmente acredito que ele deixou uma marca tão forte na academia e mesmo nos jogos de maneira geral, no conceito de jogos, não pelas respostas, mas pelas perguntas. Então eu quero deixar aqui no final algumas perguntas para vocês refletirem. São algumas perguntas que eu me fiz em alguns momentos que eu achei interessante aqui de compartilhar com vocês. Primeira pergunta, tá? Pensem aí com vocês. As definições de jogo que eu mostrei lá no início, elas realmente definem o jogo ou elas definem o ato de jogar? Porque é diferente, né? O jogo do ato de jogar. Difícil, né? Detalhe que, gente, é o que eu falei no início. Não é uma pergunta que tem aquela resposta de dicionário de uma linha. É uma pergunta para a gente refletir e tentar trazer uma resposta que consiga ser incorporada no nosso fazer musical e no nosso desenvolver de jogos também, né? Outra pergunta importante pra gente. Por que o áudio não é citado em nenhuma das definições? Curioso isso, né? Nem mesmo lá na diversão, eu que fiz a ponte para trazer, mas nenhum dos autores cita áudio em nenhum momento. Né? Por que será que o áudio fica sempre com esse papel de coadjuvante? Né? A gente já fez uma aula de história dos jogos, obviamente a gente consegue trazer, né, uma natureza histórica para isso também, mas será que tem mais alguma coisa por trás disso? Agora essa aqui é para arrancar pica-pau do buraco, hein, gente? Se os jogos são irracionais, como afirmou Huizinga, e a arte é considerada uma atividade humana consciente, a definição de arte é muito complicada, né? Vocês sabem. Mas assim, uma das poucas coisas que se concorda acerca da arte é que a gente consegue categorizar ela como uma atividade humana consciente. Mesmo que o passarinho canta é arte, tem que ter o humano para ouvir e dar esse significado, né? A arte é uma atividade humana. Há controvérsias, sempre há exceções, como eu já falei para vocês, mas é uma das poucas coisas que academicamente a gente consegue concluir acerca da arte. Mas veja, se o jogo é racional e a arte é racional, uma atividade humana consciente, então o jogo não é arte. Existe uma discussão muito grande na academia que eu não trouxe aqui para vocês, se jogos são arte ou não. Especialmente o pessoal do cinema que levantou essa bola, um crítico de cinema, para ser mais específico, né? Ele fez um artigo falando: o jogo nunca vai poder ser arte. Ele se arrependeu depois, assim, o pessoal pega no pé dele, coitado, infelizmente ele já faleceu, não tá aqui para se defender. Ele manifestou em vida ainda que não queria que essa discussão continuasse.
Mas acontece que academicamente parece que esse assunto não está encerrado. E aí, gente, essa é uma pergunta que eu sempre me fiz e que me levou a me esquivar até desse lance de, será que jogo é arte ou não? Mas o lance é o seguinte, qual que é a relevância da gente falar que esse jogo é ou não é arte? Qual que é a relevância de atribuir esse status artístico aos jogos, né? Vou compartilhar com vocês a minha resposta, tá? Aparentemente para mim é só por uma questão de status. Isso aqui é arte. Nossa, que bacana. Parece que tá num patamar superior de outras atividades. Não muda em nada o fazer dos jogos. Então, eu considero essa questão irrelevante, embora existam muitas pesquisas que focam, né, especificamente nisso. Nem todo jogo é arte, mas alguns jogos podem ser considerados artes. Talvez nem toda música seja arte. Talvez todas sejam, né? Então, talvez é uma pergunta tão aberta que a gente ficar debatendo sobre isso e perguntando, eu não sei se vai enriquecer muito a questão, né? Mas enfim, é uma opinião minha e sempre sugiro, não pensem pela minha cabeça, pensem pela cabeça de vocês. E gente, talvez esse seja o melhor conselho que eu vou dar para vocês aqui nessa aula. As perguntas, elas costumam ser muito mais interessantes que as respostas. Para um TCC, para um mestrado, especialmente um doutorado, a gente não pensa em fazer um troço que feche, assim, nossa, beleza, concluí e acabou, fim de papo, ponto final. Não, a gente pensa em fazer pesquisa que fique aberta no final, que permita com que a gente expanda, com que a gente faça outras coisas. Então é sempre bacana, talvez, a gente refletir mais sobre as perguntas do que as respostas. E acaba que, infelizmente, esse final não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Curiosamente. Então é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido instigar vocês aí a pensar de uma maneira diferente. Qualquer dúvida, fico à disposição para esclarecer aí para vocês. Grande abraço e bons estudos.